Fala pessoal, tudo bem? Bora para mais uma aula então teórica. Agora vamos falar sobre tensões tangenciais da flexão. Beleza? Então o que acontece? A gente já viu que quando eu tenho uma viga e ela é solicitada por um carregamento, ela vai gerar tensões normais, tá? Então se eu tenho um momento positivo, gera compressão lá em cima e gera a tração embaixo. Se eu tenho negativo, inverte isso. Então a gente analisou a tensão normal na flexão, a gente analisou tensões oblíquas também, então quando o carregamento não está perpendicular a um dos eixos principais de inércia, tá? E a gente analisou também flexão composta, então quando a gente tem uma flexão somada a uma força normal, pode ser uma força normal de tração ou de compressão. Só que além disso, quando eu tenho carregamentos perpendiculares ao eixo do elemento estrutural, o que acontece? Aparece mais um efeito. E esse efeito é chamado de tensão tangencial da flexão. É o que a gente vai ver hoje. Então, bora lá. Então, a ideia é isso daqui. O que a gente já viu até agora foi... Calma aí. Tá aqui. A gente tem uma viga, comprimento L e um dado carregamento aqui dado. A hora que a gente faz um diagrama do momento fletor dessa viga, a gente já viu que para esses casos de uma viga biapoiada, com os apoios no extremo e uma carga distribuída, o momento é essa parábola, sendo que o máximo dessa parábola vai ser WL² sobre 8. Legal. Vamos fazer o seguinte, para a gente entender a tensão tangencial, vamos analisar um pedacinho dessa viga, ali onde eu achei em amarelo. Vamos pegar esse pontinho, esse trechinho e vamos analisar e entender o que está acontecendo ali. Esse trechinho, pensa que é um trechinho infinitesimal, tá? É uma largura muito, muito pequenininha dessa viga, tá? Mas ela vai ser importante para a gente entender. Coisas que são importantes a gente entender, tá aqui, ó, lado esquerdo, vou chamar de A', B'. Reparem que na face A', eu tenho um certo momento fletor. Não sei quanto, mas eu tenho o valor do momento fletor. Na face B', também tem um momento fletor. E repare que esse momento é levemente maior do que o momento em A. Tá? Então aqui eu tenho o momento MA, aqui eu tenho o momento MB. Aqui é levemente superior. Isso daí vai ser importante daqui a pouquinho. Perfeito. Então eu peguei e dei um zoom naquela região que a gente está analisando. Vamos lembrar lá de tensões normais, tá? Então se eu pegar essa estrutura e for calcular a tensão normal devido à flexão, a gente vai ter aquela formulazinha lá. Sigma é igual ao momento vezes y dividido pela inércia. Ou também momento sobre W, módulo de resistência. Mas são iguais, é a mesma equação, trabalhando de forma diferente. Então tá aqui. Pensando em tensões normais ainda, tá? Sem matéria nova. Isso daqui é coisa que a gente já viu. No lado A, se eu for analisar o momento do lado A, é um momento positivo, vai gerar compressão lá em cima e tração aqui embaixo. Lado B, compressão em cima, tração embaixo. Vou chamar aqui de tensão A e tensão B, tá? O C é só para indicar que é comprimido. E aqui embaixo, tensão A', tração, tração B', tração. Só que o que acontece? Pessoal, a gente já viu que o momento em B é maior do que o momento em A. A tensão é diretamente proporcional ao momento, tá? Se o momento aqui na face A, agindo na face A, é maior do que... Perdão, o momento agindo na face B é maior do que o momento agindo na face A, consequentemente, essa tensão aqui do lado direito da nossa figurinha vai ser maior do que a tensão do lado esquerdo. Por enquanto, vamos ter isso em mente. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou analisar o que está acontecendo nessa estrutura a uma certa distância y da linha neutra. Então, eu tenho a linha neutra e eu vou analisar um recorte desse pedaço. Então, eu peguei a viga inteira, recortei uma largura. Agora, eu vou pegar esse recorte e vou analisar um trechinho aqui da altura dela só. Só um pedacinho da altura. E eu vou chegar nisso daqui, ó. Então, eu peguei aquela partezinha a uma distância y qualquer. Eu esqueço tudo que está para baixo e eu analiso só essa partezinha de cima. Só uma coisa muito importante. Lembra lá, a tensão em B
é maior do que a tensão em A. Por quê? Porque o momento em B é maior do que o momento em A. Se isso daqui é tensão, isso daqui também é tensão, e eles estão aplicados numa certa área aqui da viga, dado para essa alturinha vezes a largura da viga, o que acontece? Essa tensão vezes essa área vai gerar uma força. Essa tensão vezes a área onde ela está aplicada também vai gerar uma força. Com um pequeno problema, que a força gerada pela tensão em B vai ser maior do que a força gerada pela tensão em A, porque uma tensão é maior do que a outra. Então aqui, ó, uma tensão no ponto B é superior à tensão no A, consequentemente, a força no ponto B também será maior. Por quê? Força é integral de tensão vezes a área. E o que aconteceu? Se eu tenho uma força maior aqui da direita para a esquerda do que essa daqui, eu não posso ter isso no meu sistema. Eu não posso ter um sistema descompensado, tá? Senão a viga sairia andando. Então, o que acontece? Internamente, dentro da nossa viga, começa a aparecer uma forcinha horizontal para equilibrar isso. Então, essa diferença de forças, essa diferença de tensão que gera uma diferença de força, acaba por gerar uma força interna horizontal, e que a gente chama de ΔH. Quanto vai ser esse ΔH? A diferença da força. O ΔH vai ser a força gerada pela tensão em A menos a força gerada pela tensão em B. Somatória de força igual a zero. Então, somar essas três, ΔH está para a direita, a tensão em A também está para a direita, e a tensão em B está para a esquerda. Tudo isso igual a zero. Trabalhando ainda nessa equação, chegaremos que ΔH é a tensão em B menos a tensão em A. Perfeito. Tensão em A, B menos tensão em A vezes a área. Tá? Integral de tudo isso. Porque para eu obter a força, eu integro a tensão vezes a área. Vamos substituir aqui. Tensão em B e tensão em A, a gente já sabe como calcular a tensão. Momento vezes y divididos pela inércia. Então está aqui. Momento em B vezes y dividido pela inércia. Momento em A vezes y dividido pela inércia. E eu vou integrar tudo isso daqui. Porque o que é integral? Lembra lá, integral é uma soma. Então eu estou somando todas as tensõezinhas, claro, isso aí, vezes cada uma da partezinha de área. Legal. Então o que acontece? Eu vou deixar aqui dentro da integral só o que é variável. Tá? O que não for variável, o que for constante, eu tiro para fora. Momento em B e momento em A variam, depende de onde eu estou cortando a seção. Tá? Momento em B e momento em A não variam, tá? Eles são constantes. O que varia é o y, depende de onde eu estou cortando a seção aqui em relação à altura da linha neutra. Então, isso daqui eu tenho de variável, isso aqui eu mantenho dentro da integral. Tudo que é constante, MB e MA, são os valores do momento no ponto que eu cortei, então é o momento, é exatamente aquele momento. E a inércia não depende de onde você corta, a inércia é a inércia da seção. BH cubo sobre 12, uma seção retangular, π 4 sobre 64, uma seção circular, e ou senão uma seção composta. Então a gente chegou aqui que a força horizontal gerada devido a essa variação de momento que eu tenho entre os dois pontos é dado por essa equação. Tá? Pessoal, lembra lá de estática que integral de y de A tinha uma definição. Tá? Integral de y de A a gente chamava de momento estático da seção, que também era dado pela letrinha aqui. Tá? Então, por simplificação, a gente vai chamar agora de integral de y de A igual aqui. Tá? Beleza. Dá para simplificar mais? Dá. Momento final menos momento inicial, a gente viu lá pelas relações entre as forças, e também a gente utiliza muito isso daqui para obter diagramas pelo método simplificado, lá pelos métodos lineares. A gente sabe que o momento em B menos momento em A é uma variação de momento. Tá? Variação de momento é dado pela área sobre o diagrama da força cortante, ou cortante vezes ΔX. Então, olha, eu posso pegar a integral de y de A, chamada de momento estático. Eu posso pegar a variação de momentos
e chamado de cortante vezes ΔX. Então, olha, o que apareceu aqui? Apareceu uma equação que já é uma equação que a gente já pode começar a utilizar, que é a força horizontal gerada na flexão, gerada justamente por essa variação, por essa diferença de momento fletor entre um ponto e outro, tá? Essa força horizontal vai ser dada por valor da força cortante atuando vezes momento estático da seção, divididos pela inércia, vezes a largura da seção que eu estou analisando. Lembra que isso daqui é o ΔX, o comprimento que eu estou analisando. Então, se eu quero calcular a força horizontal gerada em 2 metros de viga, aqui vai ser 2 metros. Ah, eu quero calcular em 1 metro, aqui vai ser em 1 metro. Tá? Então, eu consigo descobrir o quanto de força horizontal é gerado devido à variação do diagrama do momento fletor. Outra coisa que a gente pode ter, por exemplo, é o fluxo. Eu tenho uma força horizontal, então, por exemplo, 10 kN, 100 kN, ou alguma coisa assim, em 1 metro ou em 2 metros. O que eu posso analisar, e às vezes é mais fácil, é eu analisar o quanto de força que está gerando por metro de viga. Tá? É o que a gente chama de fluxo de cisalhamento. É o quanto de força gera num dado comprimento. Por exemplo, quanto de força horizontal gerou nesse ΔX. Isso daqui, se eu pegar essa equação aqui e dividir por ΔX, eu cancelo um pelo outro. Então está aqui. VQ sobre I me dá o fluxo de cisalhamento. Ou seja, o quanto de força horizontal é gerado por uma unidade de comprimento. Daqui a pouquinho eu vou mostrar exemplos práticos para vocês de como isso é perceptível. Tá? Então, uma dica até, assista esse vídeo do começo para o final e depois, terminou, assiste ele de moonwalk, tá? Assiste ele do final para frente, porque daí a gente vê os exemplos e vê a teoria, tá? Então, um complementa o outro. Não sei qual é a melhor forma, você vê exemplo e depois a aplicação teórica. Eu acho que a aplicação teórica ainda é melhor. Então, lembrando lá, variações de momento geram variações de forças horizontais devido às tensões. E essas variações de forças horizontais são compensadas por uma força horizontal dentro da estrutura. E agora a gente já sabe o quanto a gente precisa, ou como a gente calcula essa força horizontal. Mas seguindo ainda um pouquinho mais, a gente também pode fazer que a gente precisa se preocupar com força. Claro, força é a nossa preocupação principal ali na estrutura. Só que além de força, a gente tem que se preocupar com tensões. Ou seja, quanto que essa força gera de solicitação dentro da nossa peça. E a gente já viu que tensão é dado por força divididos por uma área. E é exatamente o que a gente vai fazer aqui. Tensão é força divididos por uma área. Reparem que nesse caso eu não estou usando sigma. Eu estou usando uma outra letra. Estou usando uma letra chamada de tau. Por quê? Pessoal, sigma a gente vai utilizar quando eu tenho vetorzinho de tensão, vetorzinho de força perpendicular à área, tá? Que eu estou analisando. E isso vai ser chamado de sigma. Quando eu tenho um vetor paralelo à área que eu estou analisando, isso é uma tensão de cisalhamento e isso muda a letra. Passa a ser chamado agora de tau. Perfeito? Então aqui, a força está perpendicular à seção que a gente está analisando. E essa força horizontal que a gente está estudando agora está paralela à força à área que a gente está estudando. Por isso, muda a nomenclatura. Tá? Mas continua sendo tensão. Se tensão é força sobre área, qual área que eu estou considerando? Bom, eu estou considerando ΔX, que é essa largura da área, vezes o comprimento dessa área. Quanto vale o comprimento? Quanto vale a largura dessa área? Está aqui a linha neutra, a gente cortou uma distância y, a mesma distância y lá, e a espessura da seção aonde eu cortei, eu chamo de T. Opa, então essa força está agindo numa área de largura ΔX e espessura T. Portanto,
Eu pego a força, VQ ΔX sobre I, VQ ΔX sobre I, e divido pela área. Chegamos na tensão do cisalhamento. Perfeito? Então, essa equação aqui é o que vai definir para a gente o quanto de tensão desse cisalhamento está agindo no elemento submetido a uma carga perpendicular ao seu eixo. Perfeito? Então, a gente vai utilizar bastante essa equação. Beleza. Isso definido, vamos entender então as aplicações. Pessoal, isso daqui está em todos os tipos de estrutura, sem exceção, mas uma coisa muito fácil, uma estrutura que é muito, muito perceptível isso, é, por exemplo, as estruturas de madeira laminada colada. Quando você tem uma estrutura, por exemplo, pensa em você fazer uma viga em balanço. E nessa viga em balanço, você pega 1, 2, 3, 4, 5 tábuas, ou quantas você quiser. E você simplesmente coloca essas tábuas uma em cima da outra. Vai funcionar? Mais ou menos. Se você fizer isso daqui, essas estruturas vão trabalhar de forma isolada. Por quê? Uma vai escorregar em relação à outra, vai deslizar em relação à outra, e elas vão ter comportamentos isolados. Isso é bom? Não, isso não é muito bom, tá? Então, porque o funcionamento é isolado. Funcionaria muito melhor se isso daqui funcionasse como um material só. Se isso daqui fosse uma viga com essa altura total. Então, uma viga com altura total é muito melhor do que 5 vigas com altura pequenininha. E como que se resolve isso, por exemplo, na madeira laminada colada? Pessoal, se evita que uma tábua escorregue em relação à outra. Fazendo como? Colando. Entre uma tábua e outra, você cola para evitar. Lembra que eu fiz um vetorzinho lá em força horizontal na direção da viga? Tá? Para evitar aquela força horizontal ou para suportar essa força horizontal, se utiliza um adesivo estrutural. Quer ver uma forma muito fácil de vocês verem esse efeito aqui? Pega um livro e segura o livro do lado onde ele é colado e deixa as folhas do outro sentido. Vocês vão ver que o livro vai se deformar para baixo e você vai ter uma decalagem entre as folhas. As folhas vão pegar e escorregar uma em relação à outra. Se por acaso você tiver essas folhas coladas, você vai ver que ela vai deformar muito menos. Tá? Então isso daqui é um exemplo. Mesmo a madeira bruta, não necessariamente madeira laminada colada, a madeira laminada colada é fácil porque a gente vê as tábuas. Mas na madeira, ela é formada por diversas fibras. Tá? Então tem diversas fibras paralelas entre si. Então a madeira é formada dessa forma, a árvore já é formada dessa forma, é um material fibroso. Tá? Se você levar uma madeira, uma viga, por exemplo, apoiada desse lado, apoiada do outro, e sofrendo um carregamento centrado, o que você está aplicando aqui? Você está aplicando um momento fletor, uma carga aplicada que vai gerar um momento fletor e vai gerar também tensões de cisalhamento. Legal. Reparem a forma de ruptura. Olhem aqui, fiquem olhando como que essa viga vai se romper. Qual é o formato que ela apresenta de ruptura? Isso daqui é um exemplo de uma ruptura gerada pelo escorregamento entre as fibras. Deixa eu dar uma aceleradinha aqui. Só um pouquinho. Ele vai aplicando carga devagar, tentando controlar, mas vocês podem ver que já está embutindo aqui bastante dentro da viga. Tá? Ele está amassando a viga ali dentro. Mas a hora que você olhar a ruptura dela, não consigo mais para frente, porque já está no limite aqui. Olha, tá vendo que está tendo um escorregamento aqui horizontal, uma separação horizontal da estrutura? Tá? Isso daqui é um escorregamento entre fibras. Tá? Então isso é mais uma aplicação do que a gente tinha visto sobre forças horizontais de uma estrutura. Ah, professor, isso daí só acontece na madeira? Não, isso acontece em vários outros elementos. Por exemplo, no concreto também acontece, só que no concreto existem diferentes formas de você trabalhar com o cisalhamento ou com a cortante. Mas só para deixar claro para vocês isso daqui é um ensaio, tá? Ele foi induzido a acontecer isso. Reparem que tem um trecho
sem estribos, sem essa armadurazinha vertical aqui. Olha como é a forma de ruptura nesse caso. Tá? A ruptura nesse caso, ele vai acontecer horizontalmente. Um desplacamento horizontal. Tá? Muito por motivo dessa cortante horizontal que é gerada na estrutura. Estão vendo? E depois tem uma mudança de direção aqui. A gente vai ver por que acontece essa mudança de direção a hora que a gente estiver estudando o círculo de Moore lá na frente. Mas aqui a gente consegue ver esse deslocamento. Perfeito? Então ele vem em diagonal e depois gera essa forma de deslocamento. Pessoal, outra aplicação muito interessante são estruturas mistas, tá? É um sistema estrutural que está ganhando muita força, tá? Os prédios, os arranha-céus que são construídos no Brasil e também fora muito mais, está ganhando muita força esse tipo de sistema estrutural, que é o quê? Você olhar a agilidade e a praticidade de uma estrutura em aço, tá? E depois você coloca a resistência do concreto à compressão, simplesmente a compressão. Então, a hora que você vai fazer uma viga, o que você faz? A viga, usualmente, no momento positivo, traciona a parte de baixo e comprime a parte de cima. Então, se ela vai tracionar a parte de baixo, vamos colocar muito aço aqui embaixo. Em cima, ela vai estar comprimida? Perfeito, vamos colocar uma laje de concreto na região onde a viga vai estar comprimida. Só que eu não posso simplesmente colocar uma viga do material e colocar uma capa de concreto em cima, simplesmente um apoiado em cima do outro. Para fazer essa conexão entre ambos, existe isso daqui, são os pinos, são chamados de stud bolts, tá? A função é que, a hora que gerar uma força horizontal, que uma estrutura tentar se descolar da outra, igual eu mostrei para vocês, aquele ΔHzinho lá que a gente estava calculando, aquele ΔHzinho ele é resistido por esses pinos de cisalhamento. Então são esses pinos de cisalhamento que não deixam ocorrer, por exemplo, aquela ruptura daquela viga de concreto que eu acabei de mostrar. Então isso daqui, a função disso é gerar a ligação entre a viga metálica e a laje de concreto, cada um para resistir um esforço a qual ela é melhor formada. Então tá aqui, ó, a viga metálica e a laje de concreto. Se eu não tenho essa ligação, elas trabalham de forma isolada. A viga se deforma e a laje se deforma e ninguém conversa com ninguém. A partir do momento que se tem essa conexão, repara que a deformação dos dois elementos passam a ser associadas. Então, o que um deforma, o outro deforma também. E isso melhora muito o comportamento entre eles. Beleza? Então, essas aqui são as aplicações. Tá? Existem diversas outras, a gente vai vendo durante as aulas. Pessoal, exercício. Proponho para vocês fazerem esse exercício aqui. Tá? Uma viga de madeira deve suportar 3 forças concentradas mostradas, sabendo que para o tipo de madeira utilizada, a tensão admissível é de 0,82 MPa. Determine a altura necessária da viga. Beleza? Então aqui você tem 3 carregamentos, você tem as distâncias, tudo que você precisa, e a partir disso, obtém o diagrama de força cortante, calcula qual é a máxima cortante agindo na estrutura e verifica que a tensão agindo na madeira seja menor do que a tensão que vocês vão calcular. Então a tensão atuante, que é calculado por essa fórmula, tem que ser menor do que é definido lá pelo exercício. O que a gente vai ter um pouquinho, o que vocês vão ter que tomar um pouquinho de cuidado, dar uma revisadinha lá em estática, como calcular esse momento estático da seção. Mas lembre que é integral de y dA. Eu mostro para vocês na próxima aula, tá bom? Coloca a resposta do exercício nos comentários aqui embaixo. Valeu, pessoal! Até daqui a pouco!